Como vão, Ravelim, Sacola BC? Tudo bem, tudo em ordem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quinta parte da Parashá HaShavua de Re'eh, tá? É uma porção curta, tem um assunto só para nós tratarmos aqui, tá? Essas últimas três partes da Parashá da semana, né, da Parashá da semana, desculpa, ela repete alguns assuntos, tá? Então vamos ser bem mais breve possível, porque já foi tratada em outras porções, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O Passuk que nós vamos ler aqui é o versículo 22, tá? Estamos no capítulo aqui 14, tá? Perek 14, Passuk 22, ele diz assim, ó. Aseta et kol tevuat, tá? Zarecha Hassadeh Shana Shana, que quer dizer o quê? Né? Que você sempre tirará o dízimo ali de toda a sua produção, da sua colheita, tá? Shana Shana, de ano a ano, né? Todo o ano a ano você tirará ali o dízimo, tá? Vamos continuar aqui, a gente já fala sobre esse assunto. O Passuk 23, versículo 23, ele diz assim, ó. Você começará diante de Hashem, você comerá diante de Hashem, seu Deus, no lugar onde ele escolherá para fazer seu nome repousar. O dízimo do seu grão, seu vinho e seu azeite e o primogênito de seu gado e de seu carneiro. Faça isto, para que você aprenda a temer a Hashem, seu Deus, todos os dias. Tá? Rashi, ele já traz uma explicação interessante aqui que para nós podemos adentrar, para podermos entender. Por quê? Rashi, ele fala assim, ó. Refere-se ao Maser Sheni, né? Sheni é o segundo. Então, significa o quê? Maser em hebraico, no caso que seria a tradução para o dízimo, tá? No português. Então, Rashi fala, aqui está se referindo ao segundo dízimo. Por quê? Vamos lá. Pois a Torá já nos ensinou que devemos dar o primeiro dízimo aos levitas, como está escrito, né? Fala aos levitas, né? Quando pegarem os filhos de Israel, isso aqui está lá no Números capítulo 18, versículo 26. Então nós sabemos que o primeiro dízimo, ele era dado para os levitas, tá? Nós já falamos sobre isso aí justamente lá em Números, tá? Que toda a primícia que tinha era levado ali para os levitas. Lembramos que os levitas eles não tinham herança, eles viviam ali, né, das partes dos corbanotes que eram dados, que eles retiravam algumas partes, tiravam coxa, peito, dependendo do tipo de corban, do tipo de oferenda que se tinha para Deus. E eles ficavam com toda a parte, a primeira parte do dízimo aqui. Então, Rashi ele fala aqui, então, o que quer dizer que você sempre tirará, né, o dízimo da sua colheita de ano em ano? Porque fala assim, você comerá diante de Hashem, seu Deus. Se você tem que dar o levita, então você não vai comer diante de Deus, tá? Então ele tira daqui é o segundo dízimo, tá? Que eles têm permissão para comê-lo em qualquer lugar, como se diz. E você pode comê-lo em qualquer lugar, tá? Isso aqui tá lá em Números 18, versículo 31, tá? Então nós tínhamos o primeiro Maser, tá? O Maser Rishon e agora o Maser Sheni, o primeiro e o segundo Maser. O segundo Maser vai ser explicado melhor aqui nos versículos posteriores, tá? Rashi continua. Assim, aqui no nosso versículo, obrigatoriamente temos que dizer que este dízimo que se deve ser comido somente em Jerusalém, né? É um outro dízimo. Por quê? Porque nós já acabamos de explicar que tinha um dízimo que era dado para os levitas. Então, esse dízimo aqui, ele era justamente para ser comido em Jerusalém. Como nós vamos ver aqui nos versículos seguintes, olha só. Diz assim, ó. Se a viagem ela for longa, né, e você não consegue carregá-lo porque o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá para fazer repousar o seu nome é muito longe. Então Deus abençoará você. Prestamos atenção. Se ele pegou a colheita de tudo ali, né, a colheita ali dos seus grãos, tá, da sua produção, do seu campo, daquele ano, tá,
do seu vinho, do seu azeite e dos primogênitos do seu gado, nasceu ali de ovelha, de boi, tá? De cabra, nasceu. Então nós sabemos que esses também eram dados para Hashem. Todo primogênito é de Deus, tá? Aí você imagina, você está longe de Jerusalém, aonde está o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Aí você tem que levar ali manadas de boi, manadas de ovelha, tem que levar ali as colheitas, tem que levar vinho, você tem que levar azeite. O que a Torá nos ensina? A Torá vem e fala assim: se for muito longe o local onde você reside para chegar até o templo, o que você fará, né? O lugar ali onde repousa o nome de Deus. Olha só que interessante, vamos lá e falamos. O Beit HaMikdash, o templo sagrado, é onde repousa a presença de Deus, tá? Então você, versículo 25, então você o trocará por dinheiro, prenderá o dinheiro em sua mão e irá para o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá, que no caso, o Beit HaMikdash, o templo. Você usará o dinheiro para comprar tudo o que sua alma desejar, tá? Gado, carneiros, vinho ou bebida fermentada ou qualquer coisa que a sua alma desejar. E você comerá ali diante de Hashem, seu Deus, e você se regozijará, você se alegrará, você, quanto sua casa, no caso, né, a sua família, tá? Então nós entendemos bem aqui. Tem um assunto aqui bem interessante, eu não queria adentrar porque vai envolver uma outra história que se contam aí, que pelo próprio Passuca aqui, pela própria parte da Torá, você entende que não era verdade, tá? Isso aqui vai ficar para um outro vídeo, numa outra playlist que tem aqui já no canal, para as pessoas poderem entender que lá não, o que foi feito lá naquela passagem não condiz com a ordem que Deus deu aqui na Torá, tá? Só para nós termos essa noção. Então, meus amigos, a pessoa pegava, tá? Ó, o interessante é que fala assim, logo no finalzinho do versículo 24, diz assim: então Deus abençoará você, né? Rashi, ele fala assim, ó: para que a sua produção seja abundante, demais para poder ser carregada. Ou seja, se você tiver dentro do seu coração a vontade de dar parte daquilo que você ganhou no decorrer do ano para Deus, você já trazer aquilo dentro do seu coração, Deus vai fazer o quê? Deus vai abençoar de tal maneira que você vai produzir tanto, vai ter tanto que você não vai ter como carregar. Aí Deus fala, então você pega e vende pelas essas moedas, chega no Beit HaMikdash, compra de volta lá porque vai ter pessoas vendendo, tá? É óbvio, se você precisa do dinheiro para comprar, é óbvio que lá no templo vai ter pessoas vendendo azeite, vendendo vinho, vendendo animais. Então, você pega esse dinheiro, que ele já está consagrado, ele faz parte do macê, você compra lá e você e sua família comam na presença de Deus, se regozijem lá, tá? O Midrash, ele se aprofunda e ele comenta que por que você tem que comer na presença de Deus? Por que você vai comer no Beit HaMikdash? Porque nós sabemos que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, era onde a presença de Deus pairava. No templo sagrado, a Shekhinah estava lá, sempre estava lá, e como o Midrash próprio diz, a pessoa ia lá e via grandes milagres acontecerem. Então você come na presença de Deus, você se alegra, tá? Você se alegra ali e cumpre essa mitzvah, tá? Continuando aqui. Não abandone o levita que vive em sua cidade, pois ele não tem nenhuma porção ou herança com vocês. Ao final de 3 anos, você pegará todo o dízimo de sua colheita daquele ano, ao final de 3 anos, e colocará em um lugar público, tá? Rashi fala assim, ó, isso vem nos ensinar que se alguém reteve os dízimos do primeiro ano e do segundo ano do ciclo de Shemitah, que é aquele ciclo que nós mais para frente vai ser falado, o Shemitah é aquela parte que você tinha um ciclo de 7 anos e você acabava, né, ali fazendo toda a questão do perdão. Vai ser na próxima paraxá, nós adentramos melhor lá, tá? Então tem que removê-los da sua casa no terceiro, tá? Então Rashi, ele vem e fala aqui,
que esse versículo, que caso no final de 3 anos, ele quer nos ensinar que é aquele que reteve o dízimo do primeiro e do segundo ano, tá? E do ciclo de Shemitah, então tem que removê-los da sua casa no terceiro ano. Por quê? É a obrigação, como o pastor que diz, o final de cada 3 anos. Você acumula, no final de cada 3 anos, você pegará todo o dízimo de sua colheita daquele ano, tá? Desculpa, do terceiro ano, você primeiro, segundo, terceiro ano, você pega aquele lá, do terceiro ano, e você faz o quê? Eu colocará em um lugar público, tá? O levita virá porque ele não tem nenhuma porção ou herança com você. Os convertidos, órfãos e viúvas que estão em sua cidade virão e comerão e se satisfarão. Faça isso para que Hashem, seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de sua mão que você fizer. Final do nosso passuque aqui, da quinta porção. Tá? É como eu falei, esses últimos aqui eles se repetem. Nós já falamos sobre isso daqui, tá? Em paraxás passadas. Só que qual que é o segredo aqui do segundo dízimo? O segredo do segundo dízimo é que, como eu disse no começo, se você já colocar no seu coração, você saber que você está trabalhando todo aquele ano e que você tem uma época festiva, uma data festiva em que você vai para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, que é tudo aquilo que você pegou, você vai levar para Deus para poder comer ali, na presença de Deus, Deus vai abundar grandemente a sua produção daquele ano. Tá? O primeiro dízimo era dado para os levitas nas suas cidades. O segundo você tinha que levar para Jerusalém. Dentre deles ainda fala, ao final de cada 3 anos você pegará todo o dízimo de sua colheita daquele ano, no terceiro ano, e colocará ainda um lugar público. Vai vir um levita, vai vir um órfão, vai vir a viúva, vai vir os convertidos. Então eles poderão pegar, comer e se satisfazer ali. Para que Hashem, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos que você fizer. Rashi fala assim, e comerão e satisfarão. Deles o suficiente para satisfazê-los. A partir daqui nossos mestres eles disseram, não se deve dar aos pobres menos do que a metade da medida de um cave, né, de trigo, que era a medida daquela época, ou de um cave de cevada de celeiro. Não é para dar metade, é para dar para a pessoa se satisfazer. Quando você for para Jerusalém, o segundo dízimo do primeiro e do segundo ano que você deixou para trazer mais tarde, você deve declarar, eu removi as coisas santificadas de Deus, que era para Deus, conforme está dito lá em Deuteronômio capítulo 26, no versículo 12 e 13. Tá? Então a pessoa vai comer e vai se satisfazer. Se você deixou de trazer do primeiro e do segundo ano, acumulou-se agora, você faz essa juração, no caso você fala essa palavra, né? Eu removi as coisas santificadas da casa de Deus, tá? E você acaba trazendo ali para a Jerusalém, onde órfãos e viúvas, pobres, convertidos iriam comer. E também o levita, tá? Porque, como já diz o versículo, o levita virá porque ele não tem nenhuma porção de herança. É a mesma coisa com órfãos e viúvas e os pobres. Eles não têm quem fisicamente os venha sustentá-los. A viúva perdeu seu marido, os órfãos perderam seus pais. O pobre ele não tem meio de ganho, tá? E os convertidos aqui, os peregrinos, também não tem. Então, através disso, através de não só você vê, se todo o povo que fizesse isso, Israel, trouxesse todos aqueles que sentiriam necessidades, eles se confortariam ali pelo alimento trazido naquele ano, tá?
Então, meus amigos, só para nós encerrarmos aqui, entendemos que o segredo do segundo dízimo é que ele abundaria cada vez mais a pessoa que tivesse essa vontade de fazer, de maneira que Deus daria tanto que ele não teria como carregar. Ele venderia, traria aquela porção do dinheiro daquela venda, chegando em Jerusalém, ele compraria, que o novo comeria, se fartaria ali, e no terceiro ano, no segundo, quando ele fosse levar ainda para deixar ali para o levita, para os pobres, Deus teria abençoado ele do primeiro, segundo até o terceiro ano. Então, quando se diz assim, eu devo dar o dízimo, eu não digo dar. A Torá não fala você dar o dízimo, você deve devolver, porque aquilo não lhe pertence. Aquilo pertence a Deus. Eu já falei num vídeo aqui há muito tempo atrás, aonde, em que lugar que você vai trabalhar, tá? Em que o patrão fica com 10% e você fica com 90%. Só Deus faz isso. Deus fala, ó, eu só preciso de 10% para mim saciar a necessidade daqueles que precisam. Como eu disse e repito, dentro do judaísmo, isso é fundamental. Questão de tzedakah, questão de macer. É fundamental você ajudar quem necessita. Aqueles 10% não lhe pertence. Pertence a quem a Deus deu por direito. Tá bom? Então, mais uma vez, amigo, quero agradecer vocês por ter nos acompanhado aqui por mais esse vídeo, tá? Tivemos um pouquinho de atraso aqui, mas vamos entregar aqui, falta mais a sexta e a sétima parte, tá bom? E no demais, Todarabá, você que é novo, que chegou até aqui por esse vídeo no canal, tá? Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, e que Mashiach se revele ainda hoje, nos nossos dias, que seja construído o terceiro Beit HaMikdash, terceiro templo, para que possamos, né, durante 3 vezes ao ano que tinha a festa ali que nós vamos ler na última Parashá, Pesach, Sukkot, né, Pesach, Shavuot, Sukkot, e em Jerusalém, para ali nos alegrarmos, comemos na presença de Deus, e que Deus sempre nos dê fartura sobre nossas vidas, tá, para que nós possamos cumprir esse mandamento, essa mitzvah de ajudar os necessitados. Amigos, fiquem com Deus, Bekor Tov, tudo de bom, Atsalahá, sucesso e Parnassá, sustento sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Que Deus possa nos dar todos os dias, tá? Fiquem com Deus, Todarabá, muito obrigado, Lehitraot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.